Amém? Mas nesta manhã o Senhor nos trouxe aqui para ouvirmos a sua palavra. Amém? Essa história é muito conhecida, irmãos, talvez nem todos conhecem, mas a palavra de Deus diz que Naamã era um homem, era um comandante do exército. Existem algumas particularidades sobre esse homem, mas não vou entrar em todas. Mas ele era o comandante do exército da Síria, do rei da Síria. E este homem era muito valoroso, era um homem de grande influência, de muito respeito. E através dele, Deus havia dado livramento aos sírios. Através dele, Deus havia dado livramento aos sírios diversas vezes. Mas a Bíblia, o escritor faz um apontamento com relação a esse homem e diz que havia um porém, um mais na sua vida. Ele era muito valoroso, ele era um homem de muito respeito, guerreiro, comandante, tinha todas as patentes que o elevavam, porém, a Bíblia diz que ele era leproso. E saíram tropas da Síria em direção a Israel. E a Bíblia diz que levaram alguns cativos, e entre esses cativos uma menina. E menina, nesta linguagem aqui, é uma menina mesmo, abaixo de 12 anos de idade, porque a partir dos 12 anos de idade, a menina não era mais considerada menina, ela já era considerada mulher. Então levaram uma menina, e essa menina ela foi servir, trabalhar como escrava na casa deste homem, servindo a sua esposa como escrava, como serva. E essa menina passou a viver, a ter um convívio com esta família. Então, apesar dela ser serva, mas ela servia a esposa do Naamã. E durante esse convívio, talvez ela tenha ouvido alguma coisa, ou visto alguma coisa que a chamou a atenção. Talvez por baixo daqueles uniformes, talvez em seus braços, haviam ou tinham as manchas da lepra. A lepra, ela é citada lá em Levítico, no capítulo 13, nos versículos 1 ao 8. Eu quero só fazer uma referência para os irmãos sobre a lepra, porque para o povo de Israel, para o povo de Deus, havia uma lei sobre a lepra, havia uma lei sobre o leproso. Deus havia dado a lei a Moisés, e Moisés, no capítulo 13 de Levítico, escreveu dizendo: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou mancha branca que estiver na pele da sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga de lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Eu não vou continuar todo o texto, mas a pessoa que era declarada imunda, isso dentro de Israel, ela era colocada à parte. Haviam lugares para os leprosos, e ele não podia ter o convívio da família, ele não podia conviver com a família, ele não podia estar em comunhão com os seus, ele era separado. E a vergonha era tanta que todas as vezes que alguém se aproximasse
dele, quando vinha em sua direção, ele era obrigado a anunciar de própria boca que ele era imundo. Se ele andasse no meio da multidão, ele tinha que andar no meio da multidão e dizer: imundo, 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 para que as pessoas se separassem dele, se afastassem dele. É quase igual um Covid-19. Precisava de distanciamento. Não podia estar próximo. Este homem, ele não era israelense, ele era sírio. Portanto, ele mantinha a sua aparência, ele mantinha o seu posto, ele mantinha o seu emprego como comandante, mas ele não era feliz. E ele não era feliz só por um motivo, pelo que a menina vai falar no versículo 4. Dá-nos a entender de que talvez ela tenha ouvido uma conversa da mulher e do esposo. Talvez no momento de desabafo ele dizia assim: eu tenho tudo isso, todas essas medalhas, todos essas divisas ou essas estrelas na minha farda, mas ainda assim eu sou leproso e eu sei que eu vou morrer. E a mulher talvez se condoendo, talvez chorasse na ausência dele. Uma coisa é certa, a menina viu e ouviu. E no versículo 4 ela diz assim, no versículo 3 melhor: e disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Essa menina, ela estava cativa, mas ela não era presa. Ela conhecia o Deus de Israel, ela conhecia o Deus que a família dela servia, e ela conhecia o profeta de Deus. Quem dera as pessoas nos conhecessem dessa forma, que pudessem dizer assim: ó, pode ir lá que Deus vai te curar, pode ir lá que Deus vai restaurar a sua saúde, pode ir lá que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você crê dessa forma? Pois pode crer que o Senhor está aqui. Essa menina, ela deu testemunho do profeta. Agora eu queria voltar um pouquinho para a lepra, porque eu não vou falar da menina hoje, eu vou falar de uma condição. A lepra, ela é paralela ao pecado. É feito um paralelo entre lepra e pecado, porque a lepra, ela vai consumindo aos poucos, matando a pessoa viva, apodrecendo a pessoa viva. E o pecado faz isso com o ser humano. O pecado leva o ser humano à morte espiritual. O pecado na Bíblia, ele é citado como pecado, desobediência, iniquidade, rebelião, transgressão, impiedade, consciência e muitos outros adjetivos do pecado. E o que é pecado, pastor? Pecado é errar o alvo. Deus traçou um plano para a humanidade. Deus traçou um plano de paz, ele diz em Jeremias, mas muitas vezes nós não andamos no plano de Deus. Muitas vezes nós nos perdemos do plano de Deus. Qual é o motivo da sua criação? Nós cantamos hoje aqui: pois pra te adorar foi que eu nasci. Então, nós nascemos para adorar a Deus. O salmista diz: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Todo ser que respira, adore o seu santo nome, porque esse é o motivo de eu e você termos sido criados. Mas nós não adoramos a Deus em todo o tempo. Quando as nações se perdem, quando os povos se perdem, quando os povos adoram mais uma festa voltada a Satanás do que ao seu Criador, nós temos a certeza de que algo está errado. O pecado, ele consome. Romanos 3:23 diz que todos nós pecamos. Nós nascemos com um problema sério.
Nós nascemos com um pecado. E Romanos 6 e versículo 23 também vai dizer que o salário, a paga, o resultado, a consequência do pecado é a morte. Não pense você que viver em pecado te levará à vida eterna. Não acredite você que estar vivendo a vida do jeito que você vive pode te levar ao céu. As igrejas deixaram de pregar contra o pecado. Começamos a trazer mensagens mais suaves, mensagens mais tranquilas, mas a lepra ainda está lá. Talvez a menina batesse no ombro do seu senhor e dissesse assim: não tem problema não, você é general de guerra, está tudo bem, não importa o que você seja, se o pecado estiver aí, você está condenado à morte. Não importava nada. Não importava o que ele tinha, quanto bem ele tinha, quanto dinheiro ele tinha na conta do banco, a lepra estava comendo ele vivo. E assim é o pecado na vida do homem. Porque o homem, ele pensa que ele pode andar distante de Deus, mas nós não fomos feitos para andar longe do nosso Criador. A fonte de vida ainda é Jesus Cristo. A fonte de vida ainda é o nosso Deus. No começo, é apenas uma mancha. O pecado não incomoda muito. Tem problema não. É só um negocinho aqui. É só uma coisinha ali. Ele vai crescendo em você. Ele vai contaminando o homem. O pecado nos contamina. Isaías, no capítulo de número 1. Eu vou passear um pouquinho na Bíblia com você. Isaías, no capítulo de número 1. Primeiro capítulo de Isaías. Está depois de Cantares de Salomão. Isaías capítulo 1, versículos 4 a 6 diz assim: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor. Eu não sei se você sente o que eu sinto. Ontem eu saí nas ruas de Fall River e a gente via pessoas vestidas de bruxa, pessoas vestidas de fantasma, vestidas de palhaço, vestidas de tudo. Deixaram o Senhor. Blasfemaram do Santo de Israel. Voltaram para trás. É só uma brincadeira, pastor. Eu não vou falar de Halloween hoje não. É só uma brincadeirinha, pastor. Mas uma brincadeirinha que está enraizada no satanismo, na bruxaria e tudo que não presta, no ocultismo. Você não faz ideia de quantas pessoas morreram de sexta para sábado. Acidente, pastor, não, sacrificadas a demônios. Vocês não fazem ideia do quão sério é isso. Mas o profeta continua dizendo aqui: blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, não ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Estamos, como nação, atolados no pecado. O pecado, ele vai tomando conta. É uma manchinha, daqui a pouco ele começa a contaminar. E tem mais uma coisa, ele é contagioso. Provérbios capítulo de número 4, pouquinho antes de Isaías. Provérbios está depois de Salmos. Provérbios capítulo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor nos versículos 14 e 15:
Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Cristãos, ou pelo menos se dizem cristãos, se envolvendo cada vez mais com as coisas do mundo, aceitando cada vez mais a cultura do mundo. Eu e você não fomos chamados para seguir culturas. Eu e você fomos chamados para seguir uma única cultura, e essa é a cultura da palavra de Deus. Pastor, mas o senhor é quadrado. Eu posso ser quadrado, redondo, eu posso ser do jeito que for. Eu quero ser do jeito que a palavra de Deus é. Se ela é quadrada, irmãos, eu vou cada dia mais pedindo para Deus me enquadrar, para Deus me enquadrar na palavra dele, porque eu quero agradar a Deus, aquele que me chamou, e não aos homens. Efésios capítulo 5, versículo 11, lá no Novo Testamento, carta de Paulo para a igreja de Éfeso. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 11, diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. O que tem de crente andando de mãos dadas com Satanás por causa das obras infrutuosas, não há fruto, infrutuosas das trevas. Mas é politicamente incorreto pregar contra isso. Fala comigo aí: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus, nós não vamos andar de mãos dadas com Satanás. Os nossos filhos não andarão de mãos dadas com Satanás. A nossa vida está guardada e protegida debaixo do sangue do Cordeiro. É uma praga. O pecado começa como uma mancha. Depois ele vai contaminando o homem, enchendo de manchas. Ele é contagioso, por isso que a lei de Moisés dizia: separa, não deixa junto. Paulo fala de algumas pessoas dentro da igreja, ele fala assim: esse tipo aí você nem saúda, nem dá a paz do Senhor, porque tem gente que anda de mão dada com o diabo, mas Deus nos chamou para sermos templo do Espírito Santo. E Paulo diz: que comunhão tem luz com as trevas? Qual que é a comunhão que nós temos com as trevas? Se eu e você estivermos andando em trevas, então nós não temos comunhão com a luz. Mas eu creio que o Senhor nos chamou para ser luz do mundo e sal dessa terra. Praga, ela começa a lastrar, e aí ela traz a consequência, porque a lepra, como eu disse, a primeira consequência dela era a humilhação, porque ela exclui você. O pecado, eu não sei se eu falo, mas eu vou falar. Você já percebeu que algumas pessoas vão se afastando, e não tem um motivo aparente, vão se afastando, e você pergunta: está tudo bem, está tudo bem. Daqui a pouco surge alguma coisa, essa pessoa não aparece mais. Por isso que o escritor aos Hebreus diz assim: olha, não deixe, não permita que nenhuma raiz de amargura brotando os contamine. Irmão, com o pecado a gente não brinca. Pecado precisa ser extirpado da nossa vida. Pastor, a gente não peca mais, não? Peca. Nós somos tudo pecador. Todos nós somos pecadores. Não existe santo no sentido literário ou no sentido literal de que nós não pecamos.
Deus não espera que você não peque. Ele espera que você vá se convertendo. Se Deus esperasse que você e eu não pecássemos, Ele não precisava mandar Jesus. Ele mandou Jesus para perdoar-nos os pecados, porque nós somos pecadores, nascemos em pecado, vivemos nesse corpo e esse corpo é falho. Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço todo dia. Porque existe uma luta. Ele fala aos Gálatas que espírito peleja contra a carne contra o espírito, e é aquela briga. Então nós pecamos. De vez em quando eu fico bravo com um crente aqui, com o Bruno, né? De vez em quando eu fico bravo com alguém, de vez em quando eu falo uma besteira que eu não deveria falar, de vez em quando eu quero enforcar alguém no trânsito, mas fica só no querer, pelo amor de Deus. Mas essa é a nossa humanidade, ninguém é super-homem, super-mulher. Agora, qual é o nosso papel? O que nós aprendemos pela Bíblia? Nós vamos aos pés de Jesus. João diz assim: olha, se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, porque todos nós pecamos. Ele diz assim: mas, filhinhos, se porventura algum de vós pecar, saiba que vocês têm um advogado diante do Pai. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Pecamos sim, mas somos pecadores que fomos justificados pelo sangue de Jesus. Fomos limpos pelo sangue de Jesus. Leva à exclusão. Sabe aquele filho que faz a arte? E você vai lá, ele está bonzinho. Tem 6 asas, não tem nem 2 só. E umas 3 auréolas na cabeça, né? Santíssimo. E você fica assim: tem alguma coisa errada, eu vou descobrir o que ele fez. Porque você sabe que ele fez. É uma questão de tempo. Não é? Ou aquele outro que você chega assim: oi, e ele fala: mãe, não fui eu. Você nem perguntou. Ele já: não fui eu. Ele já se entrega. Não é? Assim é o crente, ou o cristão, ou o ser humano, quando ele começa a entrar numa vida de pecado. Ele começa a se afastar da comunhão da igreja. Ele começa a se afastar daquilo que torna ele limpo pela palavra. E, infelizmente, essa exclusão, esse pecado, a consequência do pecado, leva à morte. Porque Romanos 6:23, eu já disse para vocês, diz que o salário do pecado é a morte. É a pior consequência do pecado. Mas que tipo de morte? Aqui fala de morte espiritual, morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Você nunca mais vai estar na presença de Deus. Alguém diz assim: ai, morreu, que Deus o tenha. Deus só terá aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Me perdoem se eu estiver de alguma forma te agredindo, ou até fazendo com que você pense sobre alguém, mas deixa eu dizer uma coisa: a palavra de Deus diz que se nós morrermos com Cristo, com Ele estaremos. Vivemos, ou as pessoas vivem a vida de maneira indigna, e nós queremos empurrá-las ao céu de qualquer jeito. Ontem eu ouvi o testemunho de um pastor quando ele fez o seu primeiro culto fúnebre. Ele disse que foi muito engraçado, porque ele tinha acabado de chegar na cidade, era muito moço, e tinha um pastor mais velho, muito legalista, muito firme. E o pastor mais velho chegou no local onde o velório estava acontecendo, e tomou a palavra e disse assim: isso já está no inferno. Isso na frente da família, irmãos. O cara, ele bebia, só que era o bêbado da igreja. Todo culto ele está lá, mas ele era bêbado. Ele ouvia a palavra, tudo.
já está no inferno. Isso não prestava não. E desceu a lenha no cara. E aí saiu porque ele tinha um compromisso. Esse pastor que falou saiu. E aí o pastor novinho, nosso amigo que contou o testemunho, ficou meio assim. E chegou o outro pastor, que era candidato a vereador da cidade. E não tinha ouvido o que o outro pastor tinha falado. Mas ele deu oportunidade para outro pastor. E o outro falou assim: esse era um santo homem de Deus. Aí disse que o pastor falou: eu vou olhar porque acho que trocaram os mortos. Alguém trocou esse caixão, porque um não prestava, o outro é bom assim. E aí começou a elogiar aquele sujeito que estava morto. E havia uma discrepância muito grande. Ele falou: e agora o que eu vou falar? Porque ele que ia fazer a mensagem central do culto fúnebre. O que eu vou falar? E ele olhou para o relógio e Deus deu uma palavra para ele. Ele perguntou assim: que hora que ele morreu? E alguém disse 5 horas. E ele disse assim: até às 5 horas ele pôde decidir a vida dele. Agora o negócio é com Deus. Onde ele vai estar nós não sabemos. Nós não podemos julgar. Mas a pergunta que fica para nós é: qual é a hora que Deus vai te chamar? E deixa eu te dizer uma coisa: você só tem um tempo para decidir isso. Depois que o homem morre, acaba-se e vem o juízo. Hebreus 9:27 vai dizer que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem vida após a morte para aquele que morre sem Jesus. Depois da morte, para aquele que morre sem Jesus, é castigo eterno. Todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados. Nós precisamos tomar decisões agora. Nós precisamos entender que tem que ser agora, enquanto há vida. Volte lá para 2 Reis capítulo 5. Acompanha comigo essa história, que na verdade aconteceu. Naamã, ele era leproso. Ele queria ser curado, ele queria se livrar daquilo. E uma menina escrava anuncia: olha, se ele... mas se só fosse lá ver o profeta ia livrar ele dessa lepra. E a mulher dele chegando, ele fala assim: ó, a menina ali diz que tem um profeta em Samaria, e que se você for lá falar com ele, ele cura você da lepra. Olha a segurança, irmãos. O que ele faz? Ele vai no rei dos Sírios. Rei, o senhor sabe da minha situação. Eu sou comandante aqui, mas eu vivo uma vergonha por causa dessa lepra. E o rei fala assim: mas o que você quer que eu faça? Eu fiquei sabendo que lá em Samaria, na terra de Israel, existe um profeta que ele pode me curar da lepra. O rei falou: para agora. Homem bom, valoroso, fez uma carta, pegou presentes. A Bíblia diz que ele mandou prata, ouro e roupas de presentes para o rei de Israel. Mandou presentes para o rei de Israel e falou assim: olha, tá aqui esses presentes. Eu vou resumir aqui, mas a carta dizia assim: ó, tá aqui os presentes para você, cura o meu servo da lepra. Quando o rei pegou aquela carta e leu, ele rasgou a sua roupa. Ele falou: esse rei está querendo guerra comigo de novo. Eu lá sou Deus para curar alguém de lepra? Ele está querendo achar ocasião, achar um negócio para brigar. Eu não sei curar ninguém, eu não consigo curar nem a mim mesmo. Como que eu vou curar esse sujeito? E aí correu aquele alvoroço no reinado. Aquela fofoca é uma coisa maravilhosa, né, irmão? Você pode falar que se for fofoca, daqui a pouco está lá na China. Ainda mais, e olha que não tinha Facebook naquela época, hein? Mas correu assim, ó. O profeta está lá no ranchinho dele. Chega a notícia: ó, o rei rasgou as vestes. Porque quando o rei rasgava as vestes, era um sinal de desgraça total no país. O rei rasgou as vestes. Por quê? Porque o rei da Síria mandou o comandante do exército para ele curar. E ele está desesperado. Aí o profeta manda um recado para o rei: olha só o que é a palavra do homem de Deus. Fala para o rei
mandar esse sujeito aqui e pergunta para o rei se ele se esqueceu, se ele sabe ou se ele não sabe que há profeta em Israel. Há profeta em Israel. Há profeta em Israel. E aí, a carta, o recado chega no rei, o rei já logo se livra e fala assim, você pega e vai, o endereço é tal. E o cabra vai com a sua comitiva lá e vai bater lá na casa de Eliseu. Lá em Eliseu, ele chegou, era comandante, a mais alta patente do exército sírio, o país vizinho. Deve ter chegado escoltado por tropas de Israel, por tropas sírias. Mas chega lá, eles estão pensando que o profeta ia sair, o profeta chama o moço dele, o servo dele, e fala assim, vai lá, fala para esse homem descer até o rio Jordão e mergulhar 7 vezes. O moço vai lá e fala assim, o profeta falou para o senhor ir até o rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Irmãos, se alguém conhece o rio Jordão, ou se não conhece, pega na internet. Aquela época, os estudiosos dizem que era uma época de cheia. A água era muito corrente e barrenta. Ele quase sempre estava assim. E aí, o Naamã, um homem de honra, ele se entristeceu. Ele saiu de lado, montou no cavalo dele, foi saindo, chamou um sujeito que estava mais próximo dele e falou assim, rapaz, eu pensei que esse cara fosse fazer aqui uma oração, que ele fosse sair aqui, invocar o Deus dele, fazer uma oração, colocar a mão em cima de mim, na lepra, passar a mão e limpar tudo, sabe aquele negócio de mágica que você vai passando e vai ficando limpo? Você pode ler a história, é isso que ele pensou. Ele falou, pensei que ele fosse pôr a mão, passar a mão e tirar a lepra com a mão. Mas o cara me vem mandar mergulhar no rio mais sujo da região. O cabra me vem me mandar mergulhar logo no Quequexã. Quem que conhece aí o Quequexã? Vem me mandar mergulhar logo no rio mais sujo da região. Ele falou assim, lá na Síria tem o rio Abana e o rio Farpar, que são muito melhores, muito mais limpo, era muito mais fácil eu me lavar. Já que é para lavar, pelo menos a água é limpa, mas mergulhar nesse barro, vou não. Bora, esse profeta aí é papo furado. Esse negócio de igreja não é comigo não. Eu sabia, tinha que ser algo grande, mas está muito simples esse negócio. Para um pouquinho aqui, eu vou abrir um parênteses para você. O diabo, ele nos engana. Ele faz você entender que para você ser salvo, você precisa fazer muita coisa. Você precisa pagar promessa, você precisa disso. Ou talvez que nem você seja digno de ser salvo. Ele tenta colocar em você que você já pecou demais. A sua situação é muito ruim. E o que estão me oferecendo na igreja, não é lá essas coisas, fala a verdade. Eu pensei que eu fosse no culto hoje, ia descer fogo do céu, queimar meu coração, arrebentar tudo e colocar outro aqui, e eu ia sair flutuando da igreja assim, mas nada disso. Nada disso. Eu vou lá e o pastor apresenta um negócio tão simples. Deixa eu dizer uma coisa para você, as coisas de Deus são simples. E você sabe por que elas são simples? Porque o difícil, não, porque o impossível Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Talvez para você ensinaram que você tenha que fazer alguma coisa muito grande. Talvez ensinaram que você precise pagar algo muito grande.
Mas o grande, aquilo que era impossível, aquilo que nenhum de nós poderíamos fazer, Jesus fez na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue e lá naquele dia, lá no Calvário, Ele selou a nossa vitória de uma vez por todas. Portanto, não precisa mais subir escada de joelho. Não precisa mais rezar, não sei quantas rezas, não precisa agora, basta você aceitar esse sacrifício de Jesus, tão simples. Não tinha um lugar mais talvez um lugar mais histórico, talvez o Vaticano para eu ir para eu ser salvo, não. Agora a sua salvação está a uma palavra: eu creio. Eu creio, porque a palavra de Deus diz que qualquer um que com a sua boca confessar e com o seu coração aceitar que Jesus crê, que Jesus morreu e ressuscitou, será salvo. Muito fácil. O Jordão estava ali, mas era meio sujo, era meio complicado. Aí entra aquela pessoa. Você sabe aquela pessoa que você nem dá muita atenção para ela, mas é aquele cara que chega em você e fala assim: rapaz, vamos lá na igreja domingo? Vamos lá, você está precisando de Jesus? E você fala assim: esse crente aí, rapaz, você enche o saco. Toda semana esse cara vem falar de Jesus para mim. A mulher, a pessoa que trabalha com você, o amigo que te fala uma palavra, chegou perto de Naamã. O Naamã tá bravo, gente. O cabo é doido, rapaz. Me mandou me mergulhar nesse rio sujo aqui. Tem rio melhor lá. E papapá, e papapá. E o sujeito aproxima dele e fala assim: meu senhor. Olha a expressão que o sujeito usou. Olha o que ele disse. Versículo 13 do capítulo 5. Então chegaram-se a ele os seus servos e disseram, e lhe falaram e disseram: meu pai. Eles trataram ele como pai. Eles chegaram com todo o respeito de filho, e falaram assim: meu pai, deixa a gente falar um negócio para o senhor. Se talvez o profeta tivesse dito assim: ó, sobe os 1000 degraus de não sei da onde, de joelho, para que você seja curado, você faria. Você vai ter que andar não sei quantas milhas a pé, descalço, carregando uma cruz, até o santuário tal para você ser curado. Talvez você faria. Eles disseram assim: se o profeta tivesse dito alguma coisa grande, porventura o Senhor não faria? Quantas vezes fizemos coisas muito maiores? Quantas vezes tomamos atitudes muito maiores, mas dessa vez era algo simples e portanto não teve crédito. Deixa eu te dizer, Jesus é simples. Ele amou você, Ele ama você com amor eterno. Ele se entregou na cruz do Calvário por você, para te dar vida, vida com abundância, te livrar das garras do pecado. E às vezes você ainda não entendeu que o negócio é mais simples que você pensa. Depois a gente entra na parte do difícil. Receber Jesus é simples. Vida cristã é um pouco mais complicada, mas isso é conversão. Mas eles disseram: o senhor não faria? E aí ele diz assim: rapaz, verdade, eu vou fazer esse negócio. E a Bíblia diz que ele foi. Ele foi e mergulhou uma vez, nada. Mergulhou outra vez, nada. Mergulhou 3, mergulhou 4, mergulhou 5, mergulhou 6. Mas na 7ª vez, quando ele mergulha e sai da água, ele sai limpo para a glória do nome do Senhor. Deixa eu te dizer, precisa mergulhar nessa água. Jesus Cristo nos convida a mergulhar na água. A salvação é um processo muito simples. A salvação é muito simples. Deus usa as pessoas para nos mostrar o caminho. A gente vem a Jesus e é um momento de caminharmos com Ele.
tempo de andarmos com Cristo. Se você chegou aqui indeciso ou indecisa, se você chegou aqui sem saber qual que é o seu destino, deixa eu dizer, existe 2 caminhos só, quase não pregados mais, mas existe céu e existe inferno. É você que toma a sua decisão. O céu é real, todo mundo quer o céu, mas o inferno também é real. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse que existem 2 caminhos. Um é a porta larga, é a porta espaçosa, que é fácil, é cultura, é isso, é show, é vida, é muita alegria. Essa é fácil porque você não precisa nem se esforçar. Ele disse: muitos há que entram por ela. Ele diz: mas estreito e apertado é o caminho que leva à salvação, e são poucos os que o encontram. A porta para a salvação é difícil ser encontrada. Por quê? Porque ela é simples, ninguém acredita. Esse negócio de Jesus é balela, esse negócio de crente é balela, esse negócio de Bíblia é um livro ultrapassado. Não, senhores, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Mas deixa eu te dizer, se você estiver fundamentado nesta palavra, cairão e passarão céus e terra, Jesus disse, mas as minhas palavras não hão de passar. É a palavra de Deus. Só existe um caminho para a salvação, e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe Abana, não existe Farpar, não existe outros rios, não existe outras fontes. Existe só um caminho, e esse caminho se chama Jesus. Se você quiser viver a sua vida, e se você quiser morrer a sua morte com Jesus, Ele te convida hoje. Ele te convida hoje. Espírito, enche a minha vida. Ele convida você a fazer um compromisso com Ele. Se você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, pastor, o que é isso? É crer no seu coração e com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você será salvo. É simples. São 7 mergulhos no rio mais próximo, não é? Não precisa ir longe, não precisa fazer grandes coisas. É só você confessar com a sua boca e você crer no seu coração, e você será salvo. A vida cristã é um aprendizado, mas a salvação, aquilo que te livra das garras de Satanás, Jesus oferece gratuitamente hoje para você. Enquanto nós cantamos, se você quiser receber uma oração, se você quiser receber o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como o sacrifício vicário dele, como algo para a sua salvação, você pode dar um sinal com a mão ou sair daí e vir aqui. Nós vamos orar por você. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, as minhas mãos eu quero levantar e
Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, se você quiser que nós oremos por você para que você saia daqui uma nova criatura, a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas ficam para trás e tudo se faz novo. Pastor, eu pequei demais, a graça do Senhor Jesus é suficiente. Pastor, eu sou muito bom, eu não tenho erros, engano seu. Todos nós precisamos de Jesus. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus hoje é o dia aceitável do Senhor. Hoje é o dia que o Senhor fez e marcou esse encontro com você. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Se você puder orar comigo, levantar a Deus um clamor nesta manhã, para que o Senhor venha cumprir os planos dele neste lugar, para que o Senhor venha salvar vidas neste lugar, para que vidas sejam transformadas, impactadas neste lugar. Pai, uma vez mais nós entramos em tua presença. Senhor, nós falamos e pregamos a tua palavra. Correntes precisam ser quebradas, cadeias precisam ser quebradas, cadeias precisam ser quebradas, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, quebra cadeias, quebra a cadeia do pecado. Senhor, que todos nós saímos daqui hoje não somente alegres, mas que nós saímos daqui hoje, Senhor, remoendo esta palavra. Senhor, transforma vidas neste lugar. Transforma vidas neste lugar. Usa-nos em tuas mãos. Usa-nos em tuas mãos, ó Deus. Transforma vidas neste lugar, em nome de Jesus. Quebranta-nos, ó Deus, quebranta o nosso coração. Porque é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Oh, meu Deus, muda situações aqui nesse lugar, muda vidas aqui nesse lugar. Faz, ó Deus, o teu querer em nossa vida. Oh, meu Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, renova vidas aqui. Oh, meu Deus, batiza com o Espírito Santo e com fogo, nos dando ousadia para fazer a tua vontade. Oh, meu Deus, dê dons espirituais, dê-nos discernimento, Senhor dos Espíritos. Meu Deus, que nós tenhamos, Senhor, a tua bênção sobre a nossa vida neste lugar. Não nos deixe olhar para a direita, para a esquerda, mas que nós olhemos para ti somente, ó Deus. Senhor, que as obras das trevas sejam desfeitas em nome de Jesus. Nós repreendemos, ó Deus, todo levante, toda amarra, tudo aquilo que amarra a tua igreja, tudo aquilo que prende as pessoas de te servirem, nós quebramos em nome de Jesus. Meu Deus, levanta a tua igreja com poder, com autoridade.
Ó Senhor, que nós venhamos a fazer a diferença. Levante profetas Eliseus aqui, levante profetisas, ó Deus, Déboras aqui, que sejamos um povo corajoso na tua presença. Salva vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Salva vidas nesse lugar. Nós não queremos nos reunir aqui só por reunir. Nós queremos aqui, ó Deus, ver vidas sendo transformadas em nome de Jesus. Pai, dê-nos uma semana abençoada. Leva-nos debaixo da tua proteção. Guarda-nos, ó Deus. Guarda-nos, ó Deus, debaixo das tuas asas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. E todos digam amém, amém. Meus irmãos, esta semana